E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje nós iremos configurar o nosso ambiente de desenvolvimento Python, que será o nosso primeiro vídeo da websérie migrando do Excel para o Python. E para isso, nós iremos utilizar o Anaconda. E por que o Anaconda? Bom, o Anaconda já é um ambiente de desenvolvimento de análise de dados que já vem previamente todo configurado. Então, o interpretador, a interface de desenvolvimento e gerenciadores de pacotes já vêm pré-configurados no ambiente. Então, nós não precisaremos sair caçando em vários sites. E isso já facilita muito nossa vida. E alguns podem se perguntar, por que não utilizar o Google Colab? Bom, que no caso, nós estamos pensando num ambiente empresarial ou de prestação de serviço. E como tem compliance de dados no meio, o ideal é fazer a configuração local na máquina e deixar o Google Colab para casos de estudos com dados abertos. Esse seria o case ideal do Google Colab. Bom, feito isso, a gente já pode vir aqui na guia, no caso eu estou utilizando o Firefox, e fazer a pesquisa por Anaconda, ou Anaconda Python. Ele já vai trazer o primeiro link da plataforma de Data Science. Aí a gente clica em edição individual. Com isso, na nova página, a gente já consegue ver o link para download para o Windows. E logo embaixo, os instaladores adicionais para macOS ou Linux. No meu caso, como eu estou utilizando o Windows, eu vou escolher o link para o Windows. Esperar o download, salvar, finalizar o carregamento. E quando tiver finalizado, a gente já consegue abrir o nosso executável do Anaconda. Pode ser que ele leve algum tempo, de acordo com o sistema está utilizando algum HD ou SSD. Ele também é um pouco pesadinho. A gente já vai em Next. A gente aceita. Aí no caso, a gente pode deixar apenas o recomendado, que é uma configuração local. A gente dá um Next. A gente pode deixar a pasta destino a padrão que já vem no sistema. No meu caso, eu vou trocá-la porque o Anaconda 3 já está instalado nela. Eu já tenho uma outra versão instalada. Você pode deixar no mesmo. E agora, nesse item, você pode adicionar o Anaconda às variáveis de ambiente. Isso porque qualquer programa que a gente utilize do Python sempre irá utilizar o ambiente já pré-configurado do Anaconda. Se a gente tentar utilizar algum programa por fora sem ser o do ambiente padrão do Anaconda. Isso caso a gente não tenha uma outra versão do Python instalada no nosso ambiente, que aí isso poderia causar algum tipo de conflito. Bom, feito isso, a gente já consegue ir ali em Install, depois de configurado esse path, e finalizando toda a extração do ambiente, a gente já vai em Next. Com isso, a gente vai ali na barrinha de iniciar, procura por Anaconda Navigator e entra no programa, que aí agora ele vai carregar essa visualização do Anaconda Navigator, que vai ter todos os programas que já vem pré-configurado. Ali no caso ele tem um ambiente chamado Base Root, que é o ambiente base, que já vem pré-configurado com todas as bibliotecas. No meu caso eu criei até um outro ali, mas nesse ambiente já vai ter todos os pacotes pré-configurados e a gente vai poder acessá-los de qualquer interface de desenvolvimento. Aí no caso a gente consegue ver que dentro do Navigator a gente tem acesso ao Visual Studio Code, que é de desenvolvimento da Microsoft. A gente tem o Spyder, que é uma IDE semelhante ao RStudio, caso você conheça, só que é para desenvolvimento do Python. A gente tem outros como o PyCharm. A gente pode também carregar o JupyterLab, caso já tenha algum tipo de conhecimento nisso. Só que no nosso caso a gente vai optar pelo Jupyter Notebook, que é uma interface de desenvolvimento bem fácil de ser utilizada e bem intuitiva, e facilita muito o tratamento dos dados. Então a gente vai em Launch, ele vai abrir aquela guiazinha laranja e vai fazer todo o carregamento no prompt de comando e abrir o navegador.
No caso, o meu está configurado para o Mozilla, então ele vai abrir no localhost 8888 as pastas do nosso ambiente, então eu posso ter acesso ali ao OneDrive, do Dropbox, downloads, documentos, área de trabalho. No nosso caso, a gente vai criar o nosso arquivo dentro da área de trabalho. Então a gente clica ali em Desktop, a gente clica depois em New Folder, aí ele vai criar uma nova pasta, a gente renomeia ela, né? No nosso caso, a gente vai deixar como dados Excel, dados underline Excel, para facilitar. Clicando nela, a gente consegue criar os nossos arquivos ou carregá-los também. Então, aí, no caso, a gente vai em New Python 3. Então, a gente vai criar um arquivo do Jupyter Notebook que ele interprete os comandos do Python na versão 3. Então, essa é a cara do Jupyter Notebook. A gente tem ali a guia Run, que serve para rodar os nossos códigos. Quando a guia está verde, quer dizer que a gente pode editá-la, né, criar o código dentro dela. No sinal de mais, a gente consegue carregar muito mais linhas. E no caso, como ela está como code, a gente consegue entrar com algum código dentro dela, como o print Hello World, basicão. E clicando em Run, a gente já consegue ver a saída do comando, né, do Python. Então, dentro da sintaxe Python, a gente consegue rodá-la tranquilamente. Ali um exemplo foi 2+2. A gente pode também utilizar o Shift Enter para ele rodar a célula que a gente está selecionada. Caso a gente troque para Markdown, a gente troca o tipo de texto, né, que no caso ele vai para o tipo Markdown, então tem toda a especificação correta. Então, com isso, a gente consegue ver alguns tipos, né, bem frequentes quando a gente está utilizando o Jupyter Notebook. E no caso do Markdown, ajuda muito na hora da gente estruturar uma análise de dados um pouco mais detalhada, porque a gente consegue juntar tanto o texto quanto o código. Então a gente consegue estruturar blocos e, de fato, contar uma certa história de acordo com aquilo que a gente está tratando. Então, no primeiro caso ali, a gente tem a importação de dados. Então a gente pode colocar todos os dados ou colocar até mais textos relacionados a essa parte da importação. A gente tem o tratamento de dados também, que a gente coloca todo o código de tratamento de dados e a conclusão do que a gente fez dessa análise. Então a gente pode também adicionar mais linhas ou removê-las em cada bloco, né, sem problema algum. E isso facilita muito o nosso padrão, né? Então, se você gostou desse vídeo e agregou conhecimento de alguma forma, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta o nosso vídeo e compartilhe com os demais para dar essa força. E aguardo você na próxima. Obrigado e é só o começo.